A conversa hoje seria em relação ao resultado da cirurgia da mama. As pacientes muitas vezes têm dúvidas. Posso amamentar depois da cirurgia da mama? Quanto tempo vai durar a minha cirurgia? Eu já tenho uma certa idade, posso mesmo assim fazer a cirurgia da mama? Ou será que o meu corte vai ser muito grande para fazer a cirurgia da mama? Então, assim, são dúvidas pertinentes, são dúvidas frequentes, são dúvidas muito importantes e isso vai variar bastante, principalmente em relação à idade. Então, vamos dizer a seguinte situação: uma paciente jovem, 20 e poucos anos, ainda vai casar, ainda vai ter filhos. É claro que a cirurgia da mama para essa paciente tem que levar todos esses aspectos em consideração. E vamos dizer num outro aspecto, uma paciente com 50 anos, já teve seus filhos, já é menopausada. É lógico que a cirurgia plástica vai ter que levar em consideração esses aspectos da mesma forma. Então, os resultados, lógico, também podem variar e, na maioria das vezes, quando se emprega-se corretamente a técnica para cada paciente, para cada situação, essas dúvidas elas conseguem ser dirimidas. Ou seja, uma paciente jovem que faça uma cirurgia da mama, na maioria das vezes vai conseguir amamentar. Uma paciente menopausada que faz uma cirurgia da mama, tenha dúvida de se a cirurgia está bem indicada ou não, se a cirurgia vale a pena ou não, muitas vezes uma cirurgia que vai ter um bom resultado por um prazo longo. Então, as cirurgias, em geral, bem colocadas, bem indicadas, têm um resultado longo, um resultado que vai se, lógico, adaptando à vida da paciente, porque as mamas vão sofrendo ações do tempo, exatamente como o rosto, exatamente como a pele e tudo mais. Porém, mesmo com a ação do tempo, os resultados se mantêm de uma certa forma harmoniosa em relação ao resto do corpo, que também vai se modificando. E em relação às funções da mama, a glândula mamária, principalmente em pacientes jovens que ainda querem amamentar, se o cirurgião plástico levar isso em consideração e se a paciente não tiver nenhum outro empecilho em relação à amamentação, ela muito provavelmente vai conseguir amamentar, vai conseguir ter esse prazer de depois da gravidez, ter esse carinho com o seu filho. Então, acho que a cirurgia plástica ela pode se agregar a essas situações. É claro que, por exemplo, uma paciente que faça a cirurgia e engorde muito, ou a paciente que faça a cirurgia e dali a um ano engravida, é claro que não é assim uma boa opção, porque o ideal seria que a paciente, ao fazer a cirurgia, ela de uma certa forma mantém aquele status. É claro que se a paciente faz a cirurgia e não tem pretensão de engravidar dali a um ano, dali 2 anos, pretende ter um planejamento mais a longo prazo em relação a isso, eu acho que a cirurgia ali fica bem indicada. O problema muitas vezes são situações em que a paciente, naquele afã, naquela correria, naquela vontade, acaba fazendo assim, sem muito raciocínio, sem muita consideração em relação a esses aspectos pessoais e acaba se envolvendo depois de em pouco tempo, em meses ou até em menos de um ano, já numa situação de gravidez ou que varia muito o peso ou algum outro problema de saúde que não foi conversado antes. Então isso pode trazer mudanças indesejáveis no resultado. Mas no geral, mesmo depois da gravidez, uma paciente que segue os passos, que faça a cirurgia, o pós-operatório, conversando com o cirurgião, os cuidados pós-operatórios, a paciente engravidando depois de algum tempo, muitas vezes o resultado após a gravidez, ele pode não ser o mesmo, exatamente o mesmo, mas muitas vezes ele vai se manter ainda bom e a paciente ainda vai se dar por satisfeita, vai conseguir amamentar e ainda vai sentir que as suas mamas estão bonitas ou estão preservadas. Um abraço, até a próxima.